Meu povo, mais um programa Cenários 2022 e um Cenários 2022 com uma coisa que conto a dedo quando vocês vão conseguir. Vocês vão ter na mesma live mais de 100 anos de mercado financeiro juntos. Mais de 100 anos, deu 102 anos pelas nossas contas. Por tempo de mercado, primeiro meu camarada Sérgio Machado, depois Roberto Mota, Motinho, que eu descobri que os dois torcem pro Fluminense, meu Deus do céu. Mas tudo bem, vida acontece, né? O que leva alguém a torcer pro Fluminense? Foi Romerito? Não, foi Rivelino, né? Não, o que é isso? Samarone, eu sou do tempo de Jair, é outra coisa, sabe? É outro patamar, vocês, é outro Romerito patamar. nem passava gringo perto de lá. Aquilo ali Laranjeiras aquilo era um santuário, né? E é uma coisa que só quem foi lá, eu ia em jogo, e era a melhor coisa que você ia lá, você cuspia no juiz, que estava do lado. Cuspia mesmo. A gente ia, era muito engraçado, porque os estádios eram amigáveis, né? Eu era moleque, esse tempo eu tinha 14 anos, eu ia todo jogo, tinha jogo quarta, ou quinta e sábado, domingo, eu ia em todos os jogos. E independe de onde fosse, ia para São Januário, apanhava, estamos aí. Né? Era muito divertido. Né? Era muito mais coração. Né? Hoje eu acho que é uma coisa que o esporte perdeu isso. Né? A grana destruiu o esporte. Né? O que veio a Fórmula 1, né? No tempo, o próprio Ayrton Senna, que era o primeiro cara que falou: isso aqui virou só grana e está perdendo a graça. Né? E eu acho que é o que aconteceu com o futebol, né? Virou muita grana, muita coisa. Então, isso eu tenho assim, ótimas lembranças da minha infância aí no Rio de Janeiro. Eu lembro, foi um dos salões de festas mais bonitos que eu já fui na minha vida. Foi um casamento que eu fui no Fluminense. Chique. É brincadeira aquilo lá. Não sei se ainda tá. Essa história tem uns 10 anos já. Não sei se ainda tá. Vamos lá pelo bate-papo. Povo, a primeira pergunta, Motinha, começar por você, eu chamo o Sérgio, assim a gente segue. Nós estamos gravando esse programa em dezembro de 2021, ele vai ao ar daqui a alguns dias, e nesse momento nós estamos com a taxa de juros do Banco Central com uma chance de uma nova alta para janeiro. Olhando 2022 como um todo, não só janeiro, fevereiro, a pensar o 22, vocês acham que o Banco Central ainda tem que continuar subindo juros? Esse compromisso de alta não foi uma coisa muito forte, já que pela primeira vez nós vamos ter 2 meses entre reuniões. Na verdade, dá 56 dias, vai, entre uma reunião e outra. Será que não foi um compromisso muito forte por parte do BC? Bom, eu acho que o Banco Central ele se colocou numa situação bastante difícil, professor. Esse Banco Central é um Banco Central único no Brasil. Acho que nunca teve um Banco Central que tomou tanto risco na vida, tá? Eles vieram de mesas, são profissionais que tiveram um sucesso enorme nas mesas de tesourarias, tanto do Itaú quanto do Santander e por aí vai. E simplesmente eles tomaram muito risco, tá? Eles tomaram muito risco quando derrubaram a taxa de juros até 2, tá? Para mim, naquele cenário, não é nem, o fato de chegar a 2 já foi muito arriscado, mas tinha argumento para chegar a 2. O grande problema é que logo depois já começou a aparecer a inflação de commodities, eles demoraram a reagir, demoraram muito, tá? Ali foi o grande problema. Aí, quando começou a reagir, começou com ajuste parcial, e depois para o neutro, depois para o contracionista, depois agora para o significativamente contracionista. Tá? Então agora o Banco Central ele está com um problema seríssimo de ancoragem, de ancoragem de expectativas de inflação. Então ele está naquele modo, se tiver que errar para cima para ancorar as expectativas, eu vou honrar, tá? Acho que essa é a grande mensagem. Lembrando que inflação bate em popularidade do Bolsonaro também, tá? Então, eu vejo que nosso Banco Central se colocou na situação e agora ele está pagando o preço de ter perdido tanta credibilidade, por ter tomado tanto risco. E sinceramente, o índice de Sharpe do nosso Banco Central foi muito ruim, porque o risco que ele tomou pelo que ele entregou, a gente vai bater uma inflação desse ano de 10,20. Tá? Se vocês voltassem para a expectativa de Fox do início do ano, você vai ver que era juros de 5, 6, tá? o mais alto. Tá? Então,
realmente a inflação, a gente tomou, a inflação no Brasil está extremamente alta, foi extremamente alta em 2021. A gente teve dois choques muito fortes, choque de petróleo, choque climático também, que jogou energia lá para cima, alimentos, 100 dias sem chover, matou, a gente tem problema de inflação de alimentos, problema de inflação de energia também, tá? Mas o fato a inflação se espalhou e o Banco Central está numa situação muito difícil e ele já contratou para fevereiro uma alta de 150. Eu, sinceramente, nas lives que a gente faz aqui, eu não defendi essa, achava que ele não deveria contratar, deveria deixar em aberto. E só lembrando, as últimas vezes que você contratou algo, ele teve dificuldade de entregar, tá? Quando contratou alto de 100, teve que dar 150. Provavelmente, acho que a grande discussão que cada vez fica mais clara no mercado é que, infelizmente, o Banco Central vai acabar errando para cima e causar uma recessão e talvez ele não consiga honrar os 150 em fevereiro e já tem que dar 100 pontos, tá? A inflação que saiu na sexta-feira do IPCA veio bastante positiva, principalmente quando se abriu os números, tá? Você viu os núcleos recuando, realmente foi uma excelente notícia. É isso, Cabral, eu acho que ele vai subir, fato óbvio, né? Agora a discussão é se ele vai ter motivo para honrar os 150 pontos que ele já contratou, ou o tempo vai mostrar que os 150 pontos é demais. Afinal de contas, já estamos falando, senhores, de juros de 2 dígitos, tá? Hoje o Banco Central brasileiro é o Banco Central que fala mais duro, que está entregando mais alta de juros, e a gente vai ter 13% de desempregado no que vem, tá? Então, acho que para a reunião de fevereiro, 150 é o principal call, mas está em aberto reduzir para 100 se a inflação mostrar um cenário um pouco mais benigno, Cabral. E só para complementar, essas duas perguntas depois vai para o Sérgio. O que para você é taxa terminal? Algo entre 11,5 e 12. Tá? Mas lembrando, tem muito chão ainda, tá? Os números são muito voláteis de inflação, o GPM já deu uma cedida, o último PCA veio com uma carinha bem melhor, e obviamente na quarta-feira a gente vai ter o FED também, que é outra parte dessa equação também, que conforme o FED falar, pode acabar obrigar o nosso BC a tomar alguma outra atitude, tá? Mas para mim 11,5 já está de bom tamanho, 11,5, 12, o mercado chegou a precificar 13, ontem bateu 12,5, tá? Eu acho que tá de bom tamanho. Fechou. Sérgio? Bom, a minha posição, vamos dizer, pública, ela já é conhecida, né? Eu critiquei desde lá na frente, quando eles baixaram demais, quando eles demoraram para reagir, e critico agora a velocidade. Não é que é aquela história, a gente que é trader velho, diferente que hoje a molecada gosta de falar, eu acertei, eu estou um pouco me ferrando se eu acertei. Sabe, me preocupa em ver destruir um país, tá? Essa é a minha maior preocupação. Nós nunca tivemos capacidade de ter um juro de 2%, tá certo? Porque nós não temos estrutura para isso. Eu acho que é engraçado que com 2%, ninguém criticava o fiscal. A única coisa que criticava falava assim, não, se não for para 1, vai ter a dominância fiscal que vai nos quebrar. Esses mesmos analistas, eles sumiram. Caceta, a gente está pagando 9,25, 9,75. Cadê a dominância fiscal? Onde ela foi parar? Pô, nós não íamos quebrar se não fôssemos para 2. O que mudou? Mudou sim. Eu acho que o grande erro, eu gostei da posição que você falou, ele operou, mas operou mal, né? Porque ele operou em cima do modelo. A gente que é um grupo que a gente tem aí, vamos dizer, que está meio constante, que é a Juventude Pro Cautela, que são os velhos economistas e velhos traders, aquela preocupação em sair do modelo e olhar o mundo real. Desde o começo, enquanto o pessoal falava, não, vai ter 10% de queda de PIB, deflação, a gente recebia dos clientes outro tipo de insight. Sabe? Conversava com o pessoal de construção civil, porrando. Pessoal de imóveis, porrando. Pessoal de varejo, na parte de bens duráveis, linha branca, linha marrom, porrando. Sabe? E ao mesmo tempo você tinha outro tipo de insight, que era a dificuldade de fornecimento, né? A gente tem uma cadeia produtiva de empresas médias e pequenas.
e que foram as que mais sofreram durante a pandemia. Porque a gente sabe que no Brasil, primeiro, você não tem uma estrutura bancária que suporte as empresas, e capital de giro vamos dizer, é uma coisa totalmente inexistente, né? Então, eu acho que o problema foi esse, se errou ao não olhar a economia real. E eu acho que hoje, como também a gente veio alertando, estão acelerando demais, eles não estão olhando a economia real, porque a gente está sentindo dos clientes isso. Os caras falando que já não estão conseguindo repassar preço, que está tendo uma demanda menor. Agora, né, é engraçado, enquanto eles berravam inflação de demanda não vai existir, a gente falava, temos inflação de custo. Agora que eles berram inflação de custo, eu falo, nós não temos demanda que perpetue o custo. Então, mais uma vez, a impressão que dá é que parece que, às vezes, você tem uns economistas que estão meio entronados, né, nas suas grandes estruturas, seus grandes modelos, e estão esquecendo de falar com o chão da fábrica, com o setor real, o que está acontecendo, né? Então, eu acho que é aquela história. Essa inflação cadente, se você olhar também, além dos núcleos melhores, da menor difusão, você olha que 50% de todas as inflações de consumo são transporte, 50% de todos. E tem uma coisinha, né, que você lembrou bem dos alimentos, das commodities, e o câmbio. O fator câmbio foi preponderante para essa inflação. Então, se você tiver uma recuada do câmbio associada a essa queda de commodities, a queda do petróleo se acomodou, só aí você tem espaço para uma volta, né? Então, não seria necessário. E uma coisa que eu sou crítico total é dessa mania que esse BC tem de contratar na próxima. Então, para quê? Sempre a gente soube, e ele acaba no final, se mudarem as coisas, a gente muda. Então, para que contratar? Nunca se contratou no passado. Não é necessário, você já dá uma linha e fala, ó, a coisa está indo para esse lado. Se mudar, eu mudo. Agora, justamente, ele contrata um negócio, de repente ele não pode cumprir. E no passado ainda aconteceu pior, né? Ele contratava uma coisa e o mercado peitava ele, tanto para baixo como para cima, né? Ele falava, vou cortar mais meio, os caras pediam mais 0,75, vou dar mais um, eu quero mais dois. Então, ele ainda gera uma caixa de ressonância para operar em cima dele, né? Então, eu acho que é uma gestão desastrosa, né? Então, até eu estava lendo hoje mesmo, umas análises de duas casas que eu gosto muito, mas de repente você vê os caras meio que passando o pano nessa história. Mas aí eu tive o saco de voltar para o tempo do 2, esses mesmos caras estavam passando um pano do mesmo jeito. Eu acho que até teve um cara que eu gostei, que o Schwartzman, que assumiu, falou, pô, eu no passado errei. Eu acreditei que tinha espaço para os dois ou mais e não. Né? Então agora vamos tomar cuidado com essa alta. E é uma coisa que eu acho que falta um pouco, é essa autocrítica vamos dizer, da comunidade, principalmente econômica. Então, me preocupa hoje você jogar demais essa curva e ter uma freada muito grande, e aí ele vai ter que começar a pedalar ao contrário, porque a inflação ela vai dar uma retraída muito grande, aí você vai ter o quê? Você vai ter uma taxa de juros a 11 e a inflação abrindo. Então, hoje, ex ante, a gente está com uma taxa de 7, 6 lá para frente, dependendo, que é uma taxa realmente bem inibidora. Inibidora, se ele quer que inibir, está certo. Mas isso é um ex ante. Se você começar a ficar uma ex post muito alta, você começa a acabar de destruir vamos dizer, a retomada que vem, e a inflação vai voltar rápido. Então nós podemos já ver nos próximos dados, nos próximos relatórios, os juros fechar final do ano que vem a um dígito, Sérgio? Bom, aí depende do comportamento, né? A gente, por isso que desde da primeira, quando começou a crise, eu sempre falei, calma, cara, a gente está andando
numa seara totalmente nova. Sabe, a gente está tendo uma crise mundial de saúde. Nós nunca imaginamos, a gente só via isso em filme, né, de antrax, caramba. Não tinha uma coisa de você, né, ter 5 bilhões de pessoas andando de máscara na rua, ficando travado, sem sair, sem trabalhar meses, né? Então, da mesma forma, o retorno disso, a gente tem que ir com calma, porque justamente a cadeia produtiva ainda está destruída no mundo inteiro. Né? Você tem problema de componentes, você tem problema. Agora que está regularizando a coisa dos containers, né? Porque estava faltando container na China até ontem. São umas coisas, não pode esquecer que o frete subiu de $1.000 para $16.000, chegou a dar no pico da crise. Né? Então, na hora que você volta a isso, o preço dos containers vai caindo, dos componentes. Então, essas pressões subjacentes elas vão diminuindo. Né? Então, você tem uma menor pressão inflacionária. E o consumo também sofrendo, porque a gente não vai ter essa injeção cavalar de recursos que a gente teve no ano de 2020 no Brasil. Né? Isso não vai ter mais. Você tem esse Bolsa Brasil, Bolsa alguma coisa, que é uma grana que entra, você não é desprezível, principalmente pelo estado que a gente está, mas eu acho que ela está longe de ter aquele poder inflacionário das injeções anteriores. Mota? Não, Cabral, primeiro, o ano de 2022 vai ser um ano muito desafiador, que em determinado momento vai ter que trazer à luz qual é a nova política fiscal brasileira, vai ter algum tipo de ancoragem. O trabalho do BC vai ser árduo, não dá para tirar uma inflação de 10 e 20 para 5, tá? Que é o teto da meta do ano que vem, não é simples. Obviamente, cada vez mais ele vai olhar para 2023. A gente vê essas famosas inflações implícitas rodando a 5,5, tá? Então, as pessoas, quem podem ganhar e perder dinheiro todo dia, você acha que a inflação vai realmente convergir para baixo rápido? Para mim, o ativo que está mais errado é a inflação implícita nesses níveis de 5,30. Só que a gente tem problema também em 2022. Como é que vai ser transporte público em 2022? Qual vai ser a tarifa de ônibus que vão dar com essa paulada que foi dada na gasolina? Como é que vai ser a escola? Tá? Várias categorias fortes estão tendo reajuste de 2 dígitos também. Tá? Então, eu acho que a batalha vai ser dura para a inflação convergir. E o BC está falando muito duro, tá? Infelizmente duro até demais, e provavelmente está contratando uma exceção que eu acho desnecessária para o Brasil, tá? Mas ele quer recuperar a credibilidade. E ele vai pagar o preço que for, tá? Esse é o problema. É aquilo, como o Sérgio falou, é triste, tá? É triste ver um país com 13% desempregado e o BC tendo que jogar para uma recessão para fazer a inflação de 2023 ficar perto de 3,5, tá? 2022 ficar ali perto de 5. É o que esse BC vai fazer, tá? Tem uma grande chance de ele ter errado na largada quando derrubou e errar no tamanho da dose desse remédio, tá? Então, ele vai fazer fazer um violino, vai tomar a ida e a volta do mercado. Mas desancorou completamente, tá? E ele está pagando um preço muito caro para o tamanho de ousadia que ele tomou, pelo excesso de coragem que ele teve e tomou muito risco. E, infelizmente, acho que a sociedade brasileira vai pagar por isso. Eu acho que a única coisa boa é se essa inflação desinflar rápido. A gente está com chuva melhor, a gente está com energia melhor, tá? Tá com a cara melhor para energia. Óbvio que energia é meteorologia, ninguém aqui é meteorológico, tá? Mas a chuva está super positiva, está chovendo no lugar certo. A gente pode ter uma deflação, a gente vai ter energia mais positiva, a gente vai ter uma forte queda na demanda que também vai ajudar a inflação. Dólar, eu acho que depois da virada do ano, que acabou sazonalmente essa pressão, com esse carry que a gente vai pagar, poxa, a gente vai ter uma taxa. A NTNB aqui no Brasil rende IPCA mais 5 nos Estados Unidos, para 5 anos, IPCA deles menos 2. O carrego está muito grande. A gente, infelizmente, voltou a ser o maior exportador de juro real do mundo, e isso vai acabar fazendo preço no dólar, que também vai ajudar a nossa inflação. O fato é, quanto mais cedo essa inflação cair e surpreender positivamente, abre espaço do BC não chegar no 11,5, não chegar no 12, tá? Mas a batalha é dura e é longa, tá? E por mais que eu concordo com o ponto que o Sérgio falou, o chão da fábrica, as pessoas não estão vendo, 13% de desemprego. É muita gente.
tá? E mesmo assim, não dá para ter um cenário claro que a inflação vai convergir para 3,5 em 2023, tá? E a meta é 3,25. Só para colocar isso. E falar que a inflação o ECBC vai rezar para a inflação em 2022 ficar em 4,9999 para não escrever carta. Acho que só essa a mensagem. Então, em outras palavras, se a atividade que vai ceder e a inflação começar a surpreender positivamente, como foi esse último IPCA, abre espaço do mercado rediscutir qual vai ser o Selic final, tá? De repente, quem sabe a gente volta, comece a falar em 11, tá? Mas eu acho que está cedo para comemorar, só foi um IPCA, ainda tem uma longa batalha. E a inflação 2020, a inflação atual, professor, eu acho que ela está espalhada, está homogênea, não é a inflação só de um determinado problema, são várias coisas acontecendo, ela está bem espalhada, não É é uma inflação... metástase, né? não é uma inflação simples de combater, e todo mundo sabe do histórico inflacionário do Brasil. Imagine serviços, cabeleireiro, com essa alta da energia, você acha que não vai repassar quando tiver um espacinho? Tá? Fico só pensando, a gente é muito extensivo em energia em vários setores. Mas vamos ver. Acho que o que eu queria ver mesmo é o mercado começar a voltar a ser surpreendido com números positivos de inflação, ou seja, inflações desinflando mais rápido, vendo os núcleos mais tranquilo, para a gente poder discutir que o Brasil não precisa ter uma recessão de meio ano que vem. Tá? De meio, crescer zero, crescer meio, eu acho que ajuda. Tá? O problema, a batalha não é simples, Cabral. Para fechar o que eu estou querendo falar, a batalha não é simples, na minha opinião, né? Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta, Mota, e depois o Sérgio me ajuda respondendo. O câmbio está trabalhando há várias semanas algo entre 5,50 e 5,70. Tem aí um canal lateralizado, deve ter seus 2 a 3 meses, tá? E você vê que o fluxo de câmbio não está tão gigantesco, absurdamente monstruoso na entrada e na saída. Você vê semana de 300 milhões, 200 milhões de net, né? Entre mercado financeiro e comércio exterior. Então, podemos concluir que um pedaço desse câmbio pode ser Brasília, ok, DXY, mas um pedaço pode ser Brasília. Então, intervenções de Banco Central, vender dólar, fazer swap de uma forma mais agressiva, eu acho que é meio assim, tentar achar o submarino em alto mar. Porque o problema não está no submarino, o problema é que o mar está muito poluído, ok? Então, como nós podemos tentar melhorar a precificação desse dólar? O que é melhorar? Jogar para 5,10, 5,20, algo um pouco mais palpável do que ir para 6. Eu acho que não é via fluxo. Eu acho que esse problema está mais associado a Brasília do que qualquer outra coisa. O que vocês acham? Quer começar, Sérgio? Vamos lá. Eu acho que é Brasília, mas Brasília não necessariamente na Praça dos Três Poderes, mas naquele prédio feio lá que os caras adoram falar. Falam muito, né? Por sinal, acho que é um defeito desse Banco Central. Parece programa da Hebe, todo dia está na televisão. Não tem necessidade, cara. Não tem necessidade. E aquela história, quem fala demais perde, né, contundência no discurso. Né? Eu sou do tempo, eu sempre falo, eu sou do tempo que o Banco Central falava pela mesa e pela ata, acabou. Sabe, essa necessidade de falar, ela é complicada. Principalmente que eles não têm entregado nada do que eles se pretenderam nesse tempo todo. Então, quanto mais você fala e menos tem para entregar, você perde, né, você brada aos ventos. Eu acho o seguinte, se você analisar, não tem um fluxo negativo, o fluxo é levemente negativo, você nota até que tem entrado grana para Karen, tem entrado, você vê que o fluxo financeiro está sendo positivo, e uma coisa que chama muita atenção é o que o fluxo comercial ele é muito aquém do resultado da balança. Ou seja, tem grana guardada lá fora e não é pouca. Só na parte comercial é 50 bi por aí, algum número entre 40 e 60 vale tudo, mas tem uma pacota de dinheiro lá fora. Por quê? Isso é Brasília? Em parte sim. Tá certo? Mas isso é Banco Central, em parte também sim. Porque na medida que ele não consegue assumir o protagonismo dele na gestão da política monetária, ele acaba, e ao mesmo tempo a política cambial fica
Porque a gente tem um problema adicional, o nosso fluxo diminuiu bastante, então a gente é muito mais volátil hoje em dia, né? A perda, o excesso de volatilidade que o próprio Banco Central deixou que ocorresse no tempo do juro muito baixo, acabou afastando uma série de players que davam liquidez no mercado. Né? Então, o mercado que no passado era um mercado de 2 bi por dia, tem dia que ele é mercado de 300, 400 paus. Ou seja, aí fica uma saída da Petrobras, fica todo mundo, ai, 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 meu Deus. Quando no passado ele era digerido. Né? É a mesma linha do que a gente sempre fala do problema dos mercados secundários pequenos, né, de título privado e tal. Você acaba tendo um fator adicional que é dado pelo mero tamanho do mercado. E eu acho que isso ajudou bastante. Então, ficou um mercado mais volátil e mais medroso. Então, tem uma boa parcela de grana de exportador que está lá fora. Tá? E, ao mesmo tempo, o que está vindo para cá para escalpelar juro é smart money mesmo, é hot money, não é a viúva, né, do Tennessee, né, do fundinho, não são esses caras que gostam de vir. Depois, quando tiver bacana, quando a taxa real não tiver 7, tiver 3, melhorando 2, aí as viúvas vêm todas. Hoje não, hoje é o malvadão lá do Texas, mesmo aquele cara que está vindo aqui, e que é necessário. Os caras falam, não, os malvadões, eu adoro o malvadão, porque o malvadão numa hora dessa, ele quem é o óleo dessa engrenagem. Né? Então eu acho que a gente tem um problema adicional desse, de você ter um mercado que está pequeno, e aí, mercado pequeno, você começa a ter também especa, né? O último bonzinho que andou no mercado morreu antes de Jesus Cristo, né? Só tem isso aqui é para ganhar dinheiro. Se tem uma janela de ganhar dinheiro no mercado, o pessoal vem, né? Então eu acho que mais uma vez, né? Parece aquela velhinha de Taubaté, mas a minha crítica ao Banco Central é como hoje, esses 2 dias, claramente tem fluxo, tem uma remessa de 900 bi da Petro, tem mais 150 bi do Banco do Brasil, fora as remessas que são habituais do fim do ano, tá certo? Que são todas as remessas das multinacionais, tem os intercompanies, tem tudo, isso desde que o mundo... Nós, nos nossos 180 anos de mercado, a gente sempre teve medo de novembro e dezembro, porque é a época que o dólar saía, né? Então, tudo isso já era dado. Então, por que deixar o mercado estressar, que nem ontem, hoje, deixa subir 1%, vende um pau, sabe, vende, vai lá e enfia. Ele tem que parar um pouco com o swap, porque está pegando o cupom, né? O cupom estava distorcendo. Então, esse negócio de leiloar a linha amanhã é melhor, porque ele pega o cupom curtinho. Mas o que ele tinha que fazer é vender moeda mesmo, cara, porque está faltando remessa, né? Os caras querem remessa, não é? O cara não quer swap, o cara quer dólar. Está faltando cobertura. Vende, mas não vende vende 2, 3. Ele tem 400 pau para usar nessas horas. Se ele não usa nunca, não adianta, sabe, você ter, né, a dona baratinha, tem dinheiro na caixinha e não usa nada, morre e vai ficar para os herdeiros. Né? Eu acho que, e uma hora, o mercado, eu acho que está faltando. O Banco Central tem que ser meio xerife, né? Ele não pode deixar acontecer o que está acontecendo. O mercado tem arbitrado em cima dele. Porra, por causa de. E fala assim, né? Por causa de 1 bi, 2 bi, vai lá e enfia 5 bi e vê o que acontece com essa moeda no dia. Não tem demanda para remeter 5 bi. Tá? Esse que é o negócio. Não é que, vamos dizer, ele está tendo que vender 900 pau porque porra, tá faltando muito dinheiro, não, tem 900 pau para sair, aí depois ele acabou de vender, cobre a demanda do mercado, os caras puxam no futuro, que também a gente tem que lembrar que no Brasil é um país totalmente diferente, né? O rabo balanga o cachorro. Aqui é o futuro que não tem nada a ver com reserva, com nada, que define o preço da reserva. E ele sabe disso, pelo amor de Deus. O Roberto foi para o operador de câmbio. Tem umas horas que parece que falta um pouco de energia. Tem que bater um pouco no mercado. Ele tem uma preocupação em ser sempre muito proativo com o mercado. Eu acho que o mercado é que nem criança. Tem uma hora tem que botar de castigo, não pode, tem que sentir, né? E só aprende, o mercado só aprende de um jeito, no bolso.
sabe? É quando ele toma, quando quebra as perninhas que ele para de ser folgado. Então, eu acho que é meio um negócio dele. Ele podia, como para amanhã, eu por mim já contratava um pau de linha e mais um pau de moeda. Faz um leilão na abertura, acaba com a coisa, né? E aí nego deu uma puxada, vai até dar uma encharcada no mercado, porque vai encharcar. O que a gente está falando é o seguinte: ah, uma preocupação a gente teria se você falar, não, tem uma demanda latente por moeda, está saindo. Olha a curva futura de juros, ela está assim. Ela não diz, não tem curva latente, não tem demanda latente nenhuma. Se tivesse demanda latente, essa curva estava inclinada positivamente. O mercado está trabalhando numa bolha de pressão. Tá certo? Então, eu acho que essa é uma preocupação. Que isso hoje muita gente me perguntava: não, esse dólar, então não é que está tendo um problema, né, de desconfiança, vai fugir. Não, não vai. É o que você falou, você vai ver o fluxo semanal, é 500 pau. Não tem, não é, falou assim, se lembra quando o pau comia? Você pegava um fluxo semanal, saiu 7 pau, 8 pau, 12 pau. Não, aqui é espuma. Isso que é o pior, os caras fazem espuma e puxam a moeda. Então, numa hora dessa, vai lá, quer fazer espuma, então vou te dar sabão em pó, mais sabão em pó, até que você vai se afogar na espuma. Mota, antes de você responder, uma pergunta para o Sérgio, e você responde as duas. Mas se não está tendo tanto fluxo assim, a não ser coisas pontuais, somente em dezembro, até novembro, o que o leilão de pronto ajudaria? Já que o comprador ele é um especulador e não deseja uma pessoa que deseja moeda para sair do Brasil, concordo com exceção do mês de dezembro. Mas se ele não tem por que sair, eu vou fazer um leilão? Pô, eu não quero leilão, eu quero especular com a moeda. Eu não quero esse dólar. Então o leilão fica solto, entendeu? O que você acha, Sérgio, por favor? Não, mas justamente, se o leilão ficar solto, uma hora, né, o rabo para de balangar o cachorro. Fala assim, ó, eu tenho venda da moeda em queda. O cara tem que vender para baixo. É o seguinte, oferece um bi, tem 100 pau de compra, enfia 5,60. Chama outro leilão, 5,5, enfia. Sabe? Ele mostra que não tem e que o preço, sabe, é esse problema. Senão é que nem hoje, ele vende os 900 pau que era fluxo, o cara acabou de vender, acabou de passar o fluxo, o cara vai e puxa o futuro. Tum, 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 tum. E mostrando lote e tal. Então você tem que, né, dar uma parametrizada no mercado. E dá para fazer, vende, pum, vende, tum, vende. Até uma hora falar, que demanda é essa? Fechou. Motinha? Não, acho que tem alguns pontos importantes, tá? Primeiro, o que o Sérgio falou, o nosso BC fez até dias antes da morte, da decretada morte do teto dos gastos, tá? Ele fez isso, tá? Ele estava vendendo, anunciava na noite anterior que ia vender 1 bi, aí no mesmo dia vendia 2 bi via swap, quando era demanda por spot. O que eu acho que aconteceu é que o Brasil mudou seu patamar de risco depois que, quando a coisa apertou lá em Brasília, tem essa tal de regra chata, essa tal da regra do teto que eu não posso gastar, eu não posso aumentar os benefícios sociais, porque também não consigo cortar nada. Então vamos para resolver esse problema, vamos tirar essa maldita regra do teto dos gastos, a gente alargou o teto, e eu acho que o Banco Central, a partir daquele momento, o risco Brasil virou outro patamar. E acho que hoje o Banco. Qual é a última cereja, qual o grande trunfo que o Brasil tem? Esses 330 bi de reserva. Tá? É a única coisa. Não tem mais âncora fiscal, a gente está com uma inflação de 2 dígitos, e ele quer preservar esse tesouro, o que ele tem. É óbvio que no momento de hoje, tá? Eu acho que ele tem que ser mais ativo, sim, mas também com uma certa parcimônia. Até porque, quando você olha o nosso fluxo, o FDI, infelizmente, está muito fraco. Tá? O brasileiro está cada vez mais, virou, acho que uma coisa transformacional, que é o brasileiro conseguindo começar a externalizar sua poupança, começar via BDR ou via criptoativos. Está saindo 600 milhões por mês para comprar criptoativos de brasileiro. Então tem alguns fluxos de saída assim contratada, lembrando que criptoativos já aparece como importação de ativos, tá? Não é visto como financeiro. Só que, ao mesmo tempo,
como o Sérgio comentou, a gente vai ser o maior carrego do mundo, tá? E a gente olha esse dólar a 5,70, para você ganhar daqui a um ano tem que estar acima de 6,20, tá? 6,20 é o dólar de 2002, no auge do Lula, lá quando bateu 4 e pouco, com a inflação. A gente nunca teve um câmbio tão barato. Sinceramente, eu vejo os ativos de brasileiros hoje num nível de preço muito barato. Câmbio todo errado, muito barato. Bolsa, na minha opinião, tem muita coisa barata dentro da bolsa. E taxa de juros, a taxa de juros mais alta do mundo. Tá? Acho que a gente não reflete esses três, os fundamentos brasileiros de hoje não refletem esses três preços. Tá? A gente foi, na minha opinião, punido em excesso. Acho que essa que é a grande ponto, mas é a realidade. Estamos sendo punidos. Eu acho que o BC tem que ser um pouco mais agressivo? Sim, tá? Acho que tem que ser sim. E uma das formas de ser agressivo é via juros. Tá? Custa caro. Eu quero ver a Petrobras deixar todo o caixa lá fora, quero ver a Vale. Porque o que está acontecendo também? Está tendo uma coisa meio transformacional. As empresas brasileiras são internacionais, JBS, Vale, eles querem ter caixa em moeda forte. Tá? Só que ele, para ter caixa em moeda forte, ele foi convencido quando viu um CDI de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Agora, quero ver ter o seu caixa em moeda forte com juros de 12, de 11,5, tá? Com uma expectativa de valorização do câmbio, ou no mínimo, estabilidade. Porque com CDI de 11, se ficar parado, o cara vai ganhar 11% no ano. Tá? E lembrando, quanto que é o juro lá fora? 1,5, 1. O Fed vai botar o juro para quanto? Para 2,5? Tá? Então é muito desaforo. A gente vai entrar numa fase que os nossos juros vai aceitar qualquer desaforo. Eu sou do tempo de uma frase que o CDI aceita qualquer desaforo. Tá? Se você não comprou dólar, pegou uma mini max, você fica 2, 3 anos com o CDI rodando, você já se recuperou. Tá? Então, infelizmente, o Brasil está voltando para ser aquele país que paga um CDI absurdo. E enquanto a gente acertar a nossa nova âncora fiscal, que tomara que apareça essa discussão ao longo da campanha de 2022, a gente vai continuar tendo ser o maior pagador, o maior exportador de juros do mundo. A pauta de exportação brasileira, o produto que a gente vai mais exportar, na minha opinião, vai acabar sendo juros pro famoso smart money, que é bem-vindo. A gente paga caro, porque é um país arriscado, seja bem-vindo e ajuda a arbitrar, ajuda a trazer liquidez, ajuda a equilibrar esse mercado e ajuda a não deixar esse mercado na mão de 2, 3, 4 players, como o Sérgio falou, que consegue mapear uma saída de 300, 400, 1 bi e toca esse escarcéu todo no mercado. Tá? Realmente, a gente está sem defesa nenhuma. E o que corrobora com isso, os multimercados hoje são um player extremamente relevante. A maioria dos multimercados que se animam com o real, eles tomam umas pauladas do nada. Vem um meteoro e toma uma paulada do nada, tá? A gente está, de novo, falando de câmbio a 5,70, 5,75. É muita paulada que os multimercados que se animaram. Até semana passada fechou abaixo da média móvel em 50 dias, fechou abaixo de 5,55. Isso não tem nenhuma semana. Tá? Aí a gente já está de novo a 5,70. Mas resumo, Cabral, acho que os juros vai acabar fazendo o trabalho sujo de chamar o dinheiro que vem para o carrego e vai acabar trazendo liquidez e fazendo uma normalização, tá? E sendo bastante crítico também nesse ponto, por que o Banco Central vai querer derrubar o dólar agora? A inflação de 2021 já é 10%. Vamos derrubar ali em janeiro. Já vamos trabalhar com a inflação já de 2022 e tentar ancorar a expectativa de inflação para 2023. Dezembro vai ser um Deus nos acuda. Já está. Quanto que esse dólar a 5,70 já não é um exagero, já não é um Deus nos acuda? Tá? Então, acho que é um pouco disso também. Acho que o Banco Central vai esperar um pouco mais de claridade de fluxo, deixar correr e voltar a ser mais ativo, talvez, ano passado, tá? Ano que vem, desculpa. Mas que foi claro que o BC mudou a sua forma de atuar depois que a gente decidiu romper o teto dos gastos, depois do waiver day lá do Guedes, quando ele falou que ia pedir o waiver do teto dos gastos. Desde então, o BC parou de intervir de forma agressiva, que ele vinha fazendo, tá? Ele vinha fazendo. E vendeu para baixo, como o Sérgio fala. E quando você vende para baixo, você machuca o especulador, tá? Você machuca o especulador mesmo. Que o Sérgio acho que está advogando. Vamos fazer esse cara sofrer. Esse cara está muito confortável. Está muito simples para ele. Mercado pequeno, ele é grande, consegue matar o fluxo no peito e vai para cima. E está solto, confortável, comprou, ganhou dinheiro. Vamos fazer esse cara sofrer um pouco.
vamos começar a vender para baixo um determinado dia. Mas acho que o BC só vai fazer isso, acho que ano que vem. Acho que essa que é o meu posicionamento. Um detalhe, para complementar o teu argumento, Mota, eu acho que no Brasil hoje tem duas coisas boas na mão do governo. O reserva do dólar e o caixa do tesouro. Nós nunca tivemos tanto dinheiro em caixa. Estamos na coletiva que eles deram em novembro, falando de outubro, era por volta de 1 tri 100. Aí eu fiz a conta lá, dá aproximadamente 10 meses de emissão zero. É claro que a gente não chega ao extremo de emissão zero, mas pode dar 10 meses de emissão zero. Aí vai uma pergunta. Para formar esse caixa, parte dele ele formou com juros a 5, 6, 7%. Porque ele emitiu pouco LFT ano passado. O Sérgio, que é gestor ativo aí de fundo, que não é o nosso caso, viu vários casos de LFT ano passado, que a taxa abria ali setembro, outubro, novembro, ninguém queria LFT. Então ele acabou indo muito para o pré e para a NTNB. Então ele fez muito pré de 5, 6, 7% ano passado. Então esse 1 tri não é um tri caro comparado com a atual curva de juros. Só que ele continua emitindo de forma, para mim, pesada. Ele tem semana que ele faz leilões de 7 milhões, 6 milhões a semana, né? Entre terça e quinta. E algumas delas com taxa recorde. Você pega alguns vencimentos, não toda a história de todos os vencimentos. Você pega lá, 2025. Em outubro, novembro, foi emissão de taxa recorde. Você pega a NTNB 2040, foi mês de taxa recorde. Não que é a mais cara de toda uma história, mas daquele vencimento. Vocês acreditam que essa continuação do Tesouro de fazer caixas recordes, de mês a mês tentar cada vez estar mais gordo, isso é com medo de 22, já que 22 nós vamos ter uma eleição, em cima dessa eleição que pode ser tão polarizada como foi 2002 e 2014, ele tenha que atuar de modo com menos emissão e com mais compra de curva longa, do tipo, vou ter que entrar no mercado para dar liquidez na 50, na 35 e na 55. E eu estou sentindo que o mercado não quer título, então eu vou ter que queimar queimar caixa do Tesouro para poder recomprar esse título e BC, agora o fileteu, toma na Selic e se vira. Então vocês acham que o Tesouro está fazendo esse caixa monstruoso pensando no possível problema para ano que vem, que é ano de eleição, ano de recuperação de mundo, de tudo um pouco? Vamos lá, Motinho? Bom, primeiro, acho que o trabalho do Tesouro foi bastante conservador, ele realmente quer trabalhar com isso, e isso ele sinalizou no mercado já ali antes da virada do semestre, já estava com TRI, já falava, já tem, praticamente não precisa emitir nada no ano 2022, mas ele pagou caro também por isso. Essas emissões de pré, foi tudo pré-curto, vai vencer, acho que os maiores vencimentos vai ser agora no primeiro semestre de 2022, agora está colocando bem mais LFT, provavelmente no PAF ele não vai conseguir honrar o que ele queria colocar de pré-fixado. É aquilo, Cabral, 2022, ano de eleição, e um ano de eleição difícil, polarizada, e o Tesouro está pagando o prêmio de querer ser bastante conservador. Já com esse colchão, ele precisa ser tão conservador? Tenho minhas dúvidas. O que me chamou a atenção? Mesmo com esse colchão, no auge da paura, que os DEIs bateram 12,5, 13, taxa forward para 14, o Tesouro não aproveitou o caixa que ele tinha feito e entrou dando liquidez no sistema. A gente estava vendo stop de vários fundos de renda fixa, stops grandes, fazendo curva andar 70, 80 basis points no único dia, e o mercado precisando de liquidez, papéis B50 aí acima de 5,5, e o Tesouro virou as costas e não recomprou. Tá? Ali eu acendeu uma luz para mim e falei, poxa, ele não está tão confortável assim, ele não quer pagar ele não quer abrir mão desse caixa espetacular para o ano que vem, nem 30% desse caixa ele quer abrir mão, nem 10%. Ele não abriu nem 10% do caixa dele. Ele não anunciou recompra. E o mercado estava pedindo saída. E machucou muita gente. Todo mundo viu a performance de vários fundos de renda fixa com cotas negativas expressivas, em fundos que, teoricamente, eram fundos seguros, tá? Mas apanharam como gente grande. Sério? Bom, eu tenho uma visão um pouquinho menos, eu bato no Banco Central para cacete. No Tesouro, acho que ele fez uma lambança gigantesca.
em setembro de 2020. Ele deixou quase... Quem viveu 2002, que foi a maior crise interna que a gente teve de dívida, que as pessoas acabam esquecendo, e não foi por causa de Lula, foi por causa de gestão meio temerária do Banco Central, que naquela época fazia a operação da dívida. Mas a gente sabe o que é uma LFT chegar a 6% de deságio. 2002 era LFT com swap, lembra? O swap cambial ganhava uma LFT junta. Exato, é o que o É o gringo Armínio, fazia. O gringo comprava Armínio. o swap e socava a LFT. Aí os gringos mais espertos foram nas fundações, tomaram as LFT emprestadas e socavam tudo. E aí é tudo história, mas veio de o quê? De uma falta de cuidado com a deterioração do ativo, né? E foi uma coisa que aconteceu. E uma coisa que me assustou um pouco, que quando as taxas de desconto que chegaram até 40 vinham de 0,2, quando elas bateram 20, 25, o pessoal do Tesouro, aí, segundo, né, a Rádio Peão, falava, não, legal, agora está tendo mais yield na LFT, vai dar... Pô, só que chegou a 130 do CDI, né, do Selic, e aquilo ali foi uma barbeiragem monstra. Dali para frente, que eles acabaram sendo, né, socorridos aí por... Teve um chapa branca, fundação, um banco e tal, que andaram socorrendo, que pararam a sangria. De lá para cá, eu achei muito mais... Eles estavam muito mais pé no chão na colocação, né? Então, você vê que nesses tempos a taxa abria muito, eles recuavam, ofereciam um volume pequeno. Eu acho que nesse passo eles evoluíram muito. Agora, essa parte vamos dizer, da recíproca, eu não vejo ainda o Tesouro com isso como uma função. Porque justamente naquela época da LFT era a melhor coisa, era tomar LFT para os caras e ia vender baratinho, que estava ainda barato. Não, essa coisa de swapar posição com o mercado e de ser um player, eu acho que isso é um estágio que a gente não chegou, né? Porque quem fazia isso no passado era o Banco Central. Quando teve a divisão, a gente lembra bem, se lembra que foi um caos, porque tinha dia que o mercado estressava, o Tesouro ia lá e socava a bota, aumentava o estresse, tomava caro, era um diabo. Então, eu acho que nisso ele melhorou muito a operação da emissão. Essa coisa dele estar pelas contas, já deve estar com quase um trick Duke, né? Um trick cento e tanto. Eu acho isso, sabe, salutar, né? Principalmente que ele não fez nenhuma bobagem, em nenhum momento ele não mais botou pólvora no fogo. Essa coisa do não recomprar é interessante, né, Mota? Mas eu acho que, para mim, eu não enxergo o Tesouro como tão agente dessa coisa, né? Como ele olhar como um recomprador líquido de dívida como a função precípua, que devia ter, porque o ideal era ou o próprio BC fazer isso, ele pode fazer, ele tem a carteira de LFT, ele tem toda a carteira que ele pode negociar isso, ele pode dar. Eu acho que seria muito mais função do BC, né, isso. Dá liquidez em cima, troca o lastro das compromissadas e vamos embora. Ele tem a carteira para isso, que não afeta a dívida, né? Mas, então, para não falar que eu só falo mal, falei bem do Tesouro, acho que operou bem para burro 2021, estamos juntos. Lição de 2022, aprender a recomprar o que vende, né? Eu acho que parte desse caixa ele está fazendo para acalmar a curva ano que vem e se der pau na eleição. Uhum. Aí mas é melhor estar gordinho, né? Eu acho que num ano desse que vai ser. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer é que um ano de eleição é um ano traumático, principalmente como a gente está dividido na dúvida, mas a capacidade de Brasília de fazer lambança diminui muito. Então, aquela coisa desses torpedos que a gente recebeu, acabou. A grana que os caras queriam era para o ano que vem, resolveu agora. O ano que vem, a capacidade de Brasília nos atrapalhar diminui. Isso é salutar, né? Então, a capacidade de escarafunchar o teto diminui, né? Então, toda essa parte eu acho que é um lado que as pessoas às vezes esquecem, né? Fica todo mundo, ano de eleição, meu Deus, que horror. Tem que pensar assim, ó, o Congresso, a capacidade do Congresso de fazer trampolinagem diminui imensamente. Primeiro que os caras não vão estar lá, vão estar nas suas bases tentando
as eleições, né? E depois que você tem limitações pelo ano eleitoral de votar, né, artigos de peso, né? Então, acho que nesse ponto é um lado a tentar também, que a gente tem que tentar pensar um pouquinho positivo, senão fica todo mundo só, puta, o ano que vem a eleição, meu Deus, que horror vai ser, fura-teto. Acho que tem um pouco menos. O que a cabeça grisalha de vocês dois pode dizer para o grande público para sobre a eleição? Vocês acham que, ok, não pode ser que não seja tão volátil, vamos torcer para não, mas nós podemos polarizar muito isso. Nós podemos estar de um lado brigando Moro e Bolsonaro por uma cadeira e Ciro e Lula brigando por outra. Então, contra esses discursos com uma saída de pesquisa, pode criar vol no dólar, que acaba criando vol no ambiente econômico como todo. Lula já deu a entender que quer rever contratos da Petrobras. Ciro já deu a entender que quer rever o teto dos gastos. Bolsonaro não sabe qual vai ser o discurso dele, porque que se prometeu em campanha, muita coisa não fez. Então, como o mercado pode ficar com essa dúvida de cada pesquisa da Genial, cada pesquisa da XP, cada pesquisa do BTG, alguma reviravolta causar alguma movimentação, principalmente no dólar? O que vocês acham disso pela experiência passada? Ano de eleição, cara, é que nem, né, calça de neném e cabeça de juiz. O que vem a gente nunca sabe. Então, hoje, na verdade, a gente tem que pensar assim, né? Você tem dois candidatos, na verdade, dois candidatos que estão em campanha há um ano. Uma terceira via que deveria estar em campanha há um ano e não está, e está tentando se achar, né? Que é uma terceira via que ainda se procura. Então, primeiro, a própria terceira via, qual ela será? E de que forma ela vai ser autônoma, né? Ou vai ser uma que vai dividir o outro, né? Que você fala em Ciro, divide eleitorado do Lula, você fala em Moro, divide eleitorado do Bolsonaro, né? Então, eu acho que tem muita. Primeiro, a gente tem que ver quem são vamos dizer, os players efetivos. E aí a pesquisa vai dizer, e também o tom, porque por enquanto você falou, o Bolsonaro não tem um plano novo, o Lula também não, o Lula não fala nada, o Lula está jogando, né, para aqueles becão de várzea, ele está lá atrás assim, e não faz nada, não corre atrás da bola, ele está... E o Moro tenta se firmar, o Dória tenta se firmar, o Ciro tenta se firmar com um discurso antigo, que parece que é meio complicado. Sabe? Então, na verdade, o jogo não começou. É que esses tempos atrás, o cara falou, volatilidade para a eleição, falou, o jogo não começou. A eleição está muito mais na internet, no jornal. No mercado não tem preço ainda. Concordo. Mota, você acha que tem preço de eleição no mercado? Não. Bom, em relação a esse ponto, eu acho que já tem preço de eleição em que sentido? Já tem o preço de uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro, tá? Eu não lembro a última vez que o mercado esteja tão desanimado com expectativa para um ano eleitoral. Tá? Até agora a gente não tem um candidato da Faria Lima, um candidato do mercado. A gente sempre começa o ano com projeções positivas, todo mundo otimista, achando que o Brasil vai crescer 3, etc. A gente está no auge do inverso. Tá? Expectativas muito deterioradas. Eu acho que tem muita coisa da inflação, da eleição polarizada no preço. Tá? É óbvio que o Lula está falando para a base dele. O Bolsonaro está falando para a base dele. À medida que o tempo for passando, eles vão ter que capturar o eleitor de centro. Aí vai ter que mudar um pouco o discurso. Essa movimentação do Lula / Alckmin é justamente para tentar atingir esse eleitor de centro. Tá? Eu acho que está até cedo demais para um desses dois tentarem atingir esse eleitor de centro. Então, eu acho que sim, tem essa bolsa aí brasileira a 105 mil, 107 mil,
tem no preço uma eleição extremamente polarizada, onde o mercado não consegue se animar com nenhum dos dois candidatos. Tá? E se ficar Lula, paz e amor com Alckmin? Talvez o mercado se anime. E se o Bolsonaro dá mais atenção à equipe econômica, volta a discursar sobre alguma âncora fiscal? O mercado vai performar bem. E se aparecer uma terceira via? Vai performar super bem. Tá? A frase que eu quero passar para vocês é: dólar a 5,70, bolsa nesses níveis e pré em 2 dígitos, na minha opinião, está no preço, sim, uma eleição extremamente polarizada, que tomara, para o bem do Brasil, que não fique tão polarizada. Tá? Mas hoje, eu não sei se vocês concordam, mas eu vejo esses preços uma eleição polarizada. E tomara que com o decorrer do tempo as coisas comecem a aparecer um terceiro candidato, ou o discurso fica mais palatável, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, para o mercado. Tá? Por enquanto, eles só vão falar para a base dele. Tá? O Lula só fala para a base dele, vai rasgar o teto, vai revogar a reforma da Previdência, vai se unir com Nicarágua, Argentina, Bolívia, e o Bolsonaro, por enquanto, falando muito mais. Hoje, o que ele quer buscar? Os evangélicos, que é um terço da população brasileira. O Bolsonaro não está olhando só onde é que eu consigo arrumar as minhas trincheiras de votos. Então, deixa eu focar agora 100% nos evangélicos. Tá? A questão do novo ministro do Supremo Tribunal foi uma batalha pessoal dele, super importante para a base evangélica, que é super importante para ele. Então, de novo, eu vejo o preço de mercado hoje uma eleição extremamente polarizada e o brasileiro ainda sem esperança de pintar uma terceira via viável. Tá? É isso que está no preço dos mercados. Vocês acham que tem chance do mercado financeiro apoiar Lula? Bom, o mercado financeiro apoia o capeta, se precisar. Ainda mais no Brasil, se você analisar o tempo do Lula, o mercado ganhou muita grana, certo? Não foi uma época ruim. Ganhou na ida, na volta, ganhou dinheiro. Isso daí, na verdade, o mercado quer regra clara, estabilidade de regra, isso é o que importa. Então foi o que conseguiu na época o Palocci. Palocci botou ordem no puleiro. Você vê que a coisa começa a degringolar quando perde o Palocci, o Meirelles segura e entra o segundo mandato mais claudicante, aí depois aí tudo virou um inferno, aí virou a dentuça e o mundo acabou. Mas eu só discordo um pouquinho. Eu acho que hoje essa parte por justamente ter uma polarização, você não tem uma definição. Então eu acho que não está no preço, né? Se você tivesse num preço alguma coisa mais firme, né? Hoje falar assim, não, é esquerda, é direita, eu acho que aí o preço estaria ou mais baixo, eu acho que podia estar com saudade do 105 ou podia estar um pouco maior. Né? Porque eu não tenho dúvida, se você analisar até esses tempos recentes, o mercado foi extremamente leniente com toda a baderna que Brasília fez. Né? Era para ter piorado muito mais com esse negócio de teto de gasto, todo tipo de coisa, eu acho que tinha que piorar muito mais. Né? Porque se você pensar, se destrói uma série de preceitos que, no fundo, eram o pilar de sustentação. Você entra num ano tão dividido, né, era para isso pesar muito mais. Eu acho que ele ficou muito mais nesse lado assim, o mercado está, estou na dúvida, não sei se vai ser o céu ou o inferno, deixa um preço aí com um prêmiozinho, e alguns com muito prêmio. Eu acho que aí dólar está com muito prêmio e juros com muito prêmio, aí eu acho que não é por causa de Brasília, não é por causa do fiscal, não é por causa de dominância, é por causa de uma certa sequência de barberagens aí na condução, ou seja, vou copiar só a coisa dele, ele operou demais e andou trocando o pé, andou Violonada. foi o rei da orquestra. Exatamente. Acho que o ponto que eu vejo, assim, quando, por exemplo, o Bovespa, a gente está com PL de 6. Tá? Esse é nível 2 desvio padrão. Mota, mas os lucros vão cair. Vão. A Vale é super importante. Os lucros vão cair 15% no ano de 2022, só por causa de Vale, praticamente. Tá? O preço do minério vai ser outro. Mas, olhando friamente, tem muita coisa barata em Bolsa Brasileira.
Tá? A EV/EBITDA da Vale 3,5, Petrobras mais descontada que empresa russa, 2,5 de EV/EBITDA. Tem muita coisa barata assim na Bolsa Brasileira, que para mim é justamente a precificação dessa polarização. Quando é que vai sair essa discussão de polarização? O que vocês acham que vai acontecer com o mercado se oficializar essa chapa Lula e Alckmin, a chapa luxo? Lula com chuchu. Pô, não sei, eu acho que ainda depende do lado econômico. E eu acho que está muito cedo ainda para definir. Eu acho que Alckmin ainda quer governo do Estado. Eu acho que o Eu acho que o mercado chuchu... gosta. Acho que o mercado gosta, porque é uma sinalização para o centro. Tá? E provavelmente uma chapa luxo vai vir com uma equipe econômica alinhada com o PSDB. Tá? Uma equipe econômica à la PUC, alguma coisa nessa linha. Não vai ser uma equipe econômica Nelson Barbosa, Arnaud Agostin, não vai ser esse tipo de equipe econômica. Tá? Acho que é mais ou menos. Para mim, essas são as opcionalidades. Me surpreenderia. Primeiro, está me surpreendendo muito o Lula, se é que tem de fato mesmo se vai ocorrer, já migrar, já tentar buscar o eleitor do centro em dezembro. Para mim, para mim, eleição mesmo, preço de eleição só vai ficar claro a partir de abril, tá? Abril do ano que vem, que o relógio corre contra. Por enquanto, o que está no preço é duas coisas polarizadas e sem muita opção de aparecer a terceira via. Eu acho que ele pode estar procurando o Alckmin, porque Kassab também quer o Alckmin, né? Ele quer fechar Calil, Paes e Alckmin. Aí ele pega o Triângulo das Bermudas aí. Então, Alckmin, teoricamente, é um passe muito valioso para o governo do estado de São Paulo. Então, eu acho que poderia ser o medo dele dar um fechado em Kassab e vir o governador por aqui, Paes pelo Rio, Calil por Minas, e ele ficar meio solto sem nenhum nome forte nesse trio aqui. Sei lá, pode ser isso. Apenas uma dedução. Povo, estamos com 1h02 já de bate-papo. 1h, 2 minutos e 5 segundos. Voou. Pô, feliz demais por vocês terem aceitado o papo. Pô, muito obrigado. Só que agora eu vou fazer uma coisa. Todo mundo que passa aqui tem 3 perguntas que eu vou fazer para todo mundo. Quem falar de shopping, quem falar de saúde, quem falar de economia, quem falar de mercado chinês, que eu vou gravar amanhã sobre o que esperar sobre a China 22. Para todos eu vou fazer a mesma pergunta e eu vou fazer para vocês dois. Sérgio, um livro que eu não posso deixar de ler ano que vem. Tem um livro que é meu livro de cabeceira, que chama Latitudes Azuis, que é a história do Capitão Cook fazendo a conquista do Pacífico. Eu sou um tarado por parte náutica. Inclusive, eu estou lendo agora 3 livros ao mesmo tempo sobre isso. Tem um outro livro sobre as conquistas de Vasco da Gama que chama Guerra Santa, que é maravilhoso. Também indico. E para matar, para 3 de coisa, a travessia de Fernando de Magalhães, que é a primeira circunnavegação que ele começou, o Fernando de Magalhães, que morre no meio de lá e o Elcano acaba. Então é um negócio que é muito antigo, mas é muito atual. Eu acho do cacete a parte de navegação. Mas esse Latitudes Azuis é um livro de 20 anos que eu gosto muito. Fechou. Motinha? Bom, acho que livros abordando finanças comportamentais. Obrigado, acho que... Obrigado, travou. Eu acho que a gente tem bastante coisa aí, tem um que saiu agora, que é o Investidor, estou tentando lembrar o nome, Investidor Racional, alguma coisa assim, que é do Rising, que é bem legal. Obviamente, tem os clichês de sempre, né? O Investidor Inteligente, o livro do Howard Marks, Princípios também, mas acho que são livros que falam um pouco mais de psicologia, um pouco mais do que é algumas coisas do mercado, tá? Eu gosto mais de livros que autobiografia, alguma coisa nessa linha. Fechou. Motinha, se você pudesse conversar com uma pessoa que você nunca conversou na vida, mas ela está viva, quem seria, sem problema de barreira de língua? Então pode ser gringo, pode ser quem for. Quem seria essa pessoa e por quê? Jeremy Powell, presidente do Fed,
porque esse cara vai ter que estar com o maior desafio da história da humanidade, tá? O experimento que o mundo fez já a partir de 2000, começou lá em 2008, tá? Mas agora que foi feito em 2020, pós-pandemia, com o balanço do Fed indo para 9 tri, política fiscal expansionista. Senhores, os Estados Unidos esse ano 2021 vai estar um déficit de 13% do PIB. Tá? Inflação dos Estados Unidos rodando a 6,8, emprego, criaram 11 milhões de vagas para as pessoas serem preenchidas nos Estados Unidos, o déficit de 4,2 milhões, esse 11 milhões, o normal é 7. Tá? Como é que esse cara vai conseguir navegar esse transatlântico sem causar grandes marolas que vai afetar o mundo inteiro? Eu acho que é o maior desafio que eu acho que o mundo já viu em termos de condução, de política monetária, como é que sai desse processo todo de injeção de liquidez e como é que, sem fazer grandes maremotos, tá? Então, eu conversaria muito com ele para tentar ver se ele está na direção certa. Fechou. Sérgio? Para essa solução do pau era melhor, não dava para falar com gente viva, tinha que ser mais para Jesus Cristo, porque essa de encrenca vai ser mortal. Eu acho que um cara que eu gostaria de falar é o Elon Musk, porque o cara é totalmente louco e totalmente brilhante. E ele eu acho legal que os brilhantes são muito chatos. O Bill Gates deve ser um tremendo chato de galocha, né? Tem os caras, uns gênios que são chatos. Eu acho que o Musk é um gênio que não perdeu o bom humor. Né? É pior que o bate-papo anterior de vocês, uma das pessoas falou Elon Musk também. Mas também era o cara de Bitcoin. O cara deve ter um São Elon Musk do lado. É o cara que deu um gás nesse Bitcoin danado. Né? E a última pergunta. Imagina que vocês pudessem bater um papo com um filho ou sobrinho de vocês, ou um aluno meu, que eu sou professor, que está por volta dos seus 18 anos. Qual a principal dica de vida que vocês dariam para eles? Pô, eu tenho um filho de 15, o que eu falo para ele é estuda, 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 saiba dividir seu tempo, tá? Mas foca no estudo, e aproveita a vida, tá? Maximize seu tempo, tá? Faça seu tempo ser valioso, tá? Saúde, esporte, mas sempre não deixando de lado que estudo é fundamental. Então, aprenda a gostar de estudar. Na minha opinião, existe uma diferença. Quando você aprende a gostar de estudar, você começa a estudar com mais prazer, tá? Parece uma coisa que não faz sentido. Como assim estudar com prazer? Quando você começa a conseguir ultrapassar desafios, poxa, conseguir fazer aquela equação, conseguir fazer aquilo, você se sente mais feliz, tá? Então, estuda e maximize o seu tempo, porque tempo é tudo na vida. Fechou. Sérgio? Esse negócio eu acho que é muito essa coisa do... eu acho que esporte é um negócio assim fundamental. O esporte te ensina a ter disciplina, autoestima, né? Você aprende a se cuidar, aprende a conviver, aprende a competir sem ser aquela coisa selvagem, né? Então, eu acho que ela te ajuda a ser um ser humano mais sociável, mais completo. E aquela história, você dá o caminho, né? Ensina a pescar, não dá o peixe, e torce muito. Eu acho legal. Meu filho também fez GV, e ele começou o primeiro trabalho numa ONG. Eu falei, puta que pariu, meu filho vai ser um daqueles verdinho maluco. Aí depois ele acabou por conta própria, foi trabalhar no Morgan Stanley, sabe, fez carreira lá, foi para Londres pelo Morgan, está lá há 10 anos, agora saiu do Morgan por uma gestora, mas o negócio legal é que ele foi na minha linha, que nem meu pai eu queria ser engenheiro automobilístico, eu fui para feio, eu queria andar de moto, mexer em carro e tal, e aí depois foi, quando eu fui trabalhar, eu comecei a trabalhar numa corretora e estou nisso há uns 40 e tantos anos que tem, né? Então, mas eu acho que 102 anos dos 3, né? Exatamente. Você, né, ensina a pescar. E uma coisa, se mostra presente. Fala o seguinte, eu sempre falei para ele, enquanto você estiver batendo, não me chama. Quando você estiver apanhando, me chama, tá certo? Ou seja, você não é aquela coisa do pai, né, super protetor.
É o pai presente, não o pai amigo, que é uma outra coisa, né? Que filho não é amigo, filho é filho. Pai não é amigo, pai é pai. Somos amigos, mas é um outro tipo de amizade, né? Não é, acho que tem essa coisa né, de você estar ali presente, cuidando e tal, sem ter que ser onipresente. Só um detalhe nessa parte do esporte. Você ensinou ele a ser fluminense? Não, ele como é paulista, ele nasceu lá no Rio, não torce nada, mas pelo menos foi pro lado de São Paulino, né? É tricolor também, já é uma... Minhas filhas com 9 anos nasceram aqui, por enquanto estão flamenguistas. Não vou saber mais tarde. Mas por enquanto ainda torce pro Mengãozão. Eles não são Flamengo, eles são Mengãozão. Mas ainda tem, o tempo ainda pode corrigir esses eu sei disso. Eu sei. Eu só quero que elas torçam pro time que nunca jogou segunda divisão. Então São Paulo ou Santos está de boa. Então, dupla, poxa, muito, muito obrigado. De verdade, feliz com esse papo. 1h10 aí de uma verdadeira aula de vocês. Pô, muito obrigado. E eu aviso a vocês quando for ao ar. Ótimo. Pô, perfeito. Primeiro eu queria agradecer, professor Cabral, por esse convite. Pô, foi uma honra ter o privilégio de participar dessa live com o Serjão. O Serjão é uma lenda, todo mundo conhece ele. É uma honra te falar que eu fiquei nervoso no início e depois fiquei tranquilo. Foi um prazer, Sérgio. Muito obrigado. Cabral, muito obrigado. Prazer é meu também, mano. Lenda nada, é que sou só velho, né? Então quem tá mais tempo ouve falar mais. Mas, pô, foi muito agradável e um prazer mesmo conhecer os dois. Vamos para as próximas. Até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Muito obrigado de verdade. Falou, tchau, tchau. Valeu. Esse foi o Cenários 2022 com meu camarada Sérgio Machado e com Roberto Mota. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.